E é justamente isso que eu ia falar, sobre a zona de rebaixamento. Estamos falando de quem subiu, vamos falar também de quem está ameaçado para cair. Na Série A? Sobre a Série A, isso, na Série A do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque agora, às 6h30 já começou, né? Tem Sport e Vitória, tá rolando 0x0. Jogo importante também. E quem tá de olho nesse jogo é o Santos, que entra em campo amanhã. Entra em campo amanhã para enfrentar o Internacional, jogo que acontece em Porto Alegre. E quem tá de fora desse jogo? Duvido vocês acertarem quem tá de fora desse jogo. Nosso menino Ney, né, Márcio? Sentiu o joelho lá. Tá fora do jogo. Sentiu o incômodo no joelho esquerdo. Já tinha sentido no jogo, né? Tá no jogo agora aqui. Contra o Mirassol. Ele tava toda hora pegando no joelho. Contra o Mirassol, até se esforçou o Neymar, mas tá fora desse jogo contra o Internacional. E, segundo informação de alguns outros veículos também, por exemplo, do repórter Lucas Musetti, dúvida também pro jogo contra o Sport, possivelmente. Mas tá fora desse jogo de amanhã contra o Internacional o Neymar. E é um confronto diretaço que o Santos tem nessa briga contra o rebaixamento, né, Vamp? Porque o Inter é o 15º com 40, o Santos 16º com 37, nesse momento Vitória empatando, igual os 37 também, mas ainda é o 17º. E essa briga pela permanência na Série A. O Fortaleza tem 34, um jogo a menos, né? É verdade, Fortaleza também joga. Se o Santos perder e o Fortaleza ganhar, eles ficam juntos. Fortaleza seria o jogo contra o Galo, né? Desse seria o Galo, vai ser no outro domingo esse jogo, que seria por causa da Sul-Americana. Fortaleza volta a jogar só no meio de semana com o Bragantino. Ou seja, tá uma briga bastante interessante. E o Santos não tem Neymar. Perde o Neymar, né? A princípio para esse jogo do Internacional. A gente sabe aqui a mobilização que está sendo feita, né, em Porto Alegre para esse jogo, amanhã à noite, né? Sabe que aqui até o nosso Tonho da Lua tá precisando comprar uma passagem e ir também, né? Lá tá mais de 40 mil ingressos vendidos, porque aparentemente se o Inter ganha, ele praticamente dá um passo muito grande, faltando 3 rodadas para não cair. Porque o Ceará e o Vasco, principalmente o Ceará, parabéns, Tonho da Lua. Chegou aí, pega nossa audiência aí, que nem o Pipé não fala pra nossa audiência. Daqui a pouco vai comprar passagem para Porto Alegre. Porque se o Internacional e Santos. Se o Inter ganhar esse jogo, né, ele se afasta bem, deixa o Santos, abre 6 pontos do próprio Santos, faltando 3 rodadas. No caso, para o Santos ultrapassar, teria que ganhar 3 jogos seguidos e o Inter não ganha nenhum. Mas aí tem um Vitória ali na briga também, né? Quer dizer assim, sem Neymar, né, perde muito. Neymar que aí de novo sentiu no jogo no empate contra o Mirassol, né? Contra o Mirassol, isso. Mirassol, ele faz o gol, depois faz o pênalti. E aí vamos ver, tá sob risco mesmo, é um jogo de risco. Principalmente olhando aqui o Fortaleza, que tem esse jogo a menos, junto com que não jogou na rodada por causa do Atlético Mineiro, foi jogar a final da Sul-Americana, mas não jogou, né? Não o Fortaleza não teve. Aquela lata de lixo. Esse jogo pode ser chamado de jogo de futebol. É verdade. Foi uma lata, você viu? Foi uma lata de lixo o jogo. Nossa, já. Foi uma lata grande. E ainda não dá nem pra chamar de lata de lixo, porque tem a lata. Foi lixo puro. Inacreditável alguém ser campeão com um jogo assim. Devia vice-campeonato pros dois. Horroroso. Devia, com 30 minutos, falar, quer saber, vamos pra casa. Não, olha, uma vergonha. O jogo foi muito ruim. Foi um dos piores jogos que eu vi nos últimos tempos. Foi uma coisa assim. E olha que a gente vê jogo ruim, hein? Mas esse aí foi de matar, horrível o jogo. Vou falar, a única coisa boa do jogo foi o árbitro. Olha que loucura. É verdade, o árbitro foi muito bem. Os caras começaram a encher o saco, se jogar e tal, e ele só. O Hulk tentou muito. Ele só meteu o cartão e tudo. Desculpa, foi pra aqui. Não, isso que eu tô falando tá certo mesmo. Tô falando sobre pontuação. É muito importante. Ele tá de olho agora no jogo do Vitória, que tá jogando agora. E amanhã, eu vi que lá no Sul vendeu mais de 40 mil ingressos. O torcedor do Inter vai em peso pra, se ganha, se afasta de vez dessa zona de rebaixamento ali, que o Inter tá muito próximo, tá a 3 pontos. Tem 3 pontos. Dependente se o Vitória ganhar hoje, pode também fungar no cangote do Internacional. Flávio Prado, confronto direto para o Santos amanhã, então, sem Neymar. E os torcedores, obviamente, estão chateados, né? Claro, não foi detectada a lesão do Neymar, mas o Santos, claro, não quer piorar. O Neymar não tem tido uma grande sequência nesse ano também. O Santos não quer arriscar. Mas os torcedores, eles ficam bravos, e eu entendo, porque esse não é o momento também de pensar nos planos individuais do jogador. Eu acho que o Santos ele tem que pensar no seu e tentar se livrar do rebaixamento. E tá numa situação bastante complicada. O Peixe amanhã joga contra o Inter, Flávio. Um grande desfalque, mas não tem o que fazer, né? Sentiu, não dá pra jogar. A gente sabe que o
vai ser muito difícil o Neymar conseguir uma sequência. Ele quer muito, ele tá jogando, ele tá querendo, né? E gol Nem do Vitória, hein? precisa- Só informação. 1-0 Vitória. Ah, olha aí. Sabe, É que tá engrossando o negócio. Você tá ligado que bom, tá ligado que o primeiro leão mesmo, lá no Nordeste tem 3 leões, viu? É o Sport, que é um leão, o Fortaleza é leão também, Sim. e o Vitória é leão. Só que o Vitória é fundado em 13 de maio de 1889, se não me engano. É o primeiro leão do Nordeste. Mas é engraçado, esse time tem nome de bicho. Nenhum chama pulga, nenhum chama formiga, nenhum chama Tem leão. preguiça, é só leão, onça. Tem 15 leões aí. É um monte de leão. É, tudo leão, tudo grandão e tal, né? O Cuiabá, o Mirassol é leão também, me lembra o Kaique Lima, e o Cuiabá é o Dourado. E o mais curioso de todos é o linense, é o elefante da Mojana. É verdade. Mas é grandão também. O Cruzeiro é original, é a raposa, né? É diferente. É diferente. O Galo. O Galo é diferente. Tá, mas é difícil os caras serem. Todo mundo quer ser Tem leão. muito leão, tem muito leão. muita. E o Leão Vitória está ganhando o Leão Leão Esporte. Não, é o Tigre. Internacional de Limeira, é leão. Quando tem muito leão é o quê, Fábio? Alcaté? Não, Alcaté é de lobo, né? Pra onde tá Eu indo? não sei, não. Coletivo não. de leão. Porque sabe o quê? Tem 3 na zona de É rebaixamento. verdade. É verdade. Por Não, isso. agora o Vitória tá saindo. Não, mas Agora o Vitória. Mas tá lá, tá Agora cheio. o Vitória Não, tá porque o Vitória tá ganhando, mas cheio de leãozinho. 2-0 Vitória. 2. Agora saiu o segundo gol agora. Aí, porra, o coração do Vamp tá. Santos, enfim, Que coração grande hoje. Que domingo. Não foi melhor porque ontem. Alcaté, leão também é Alcaté. Até, que coração não tá melhor do que uns e outros ganhou ontem lá de 3-0. Podia estar melhor. Com a subida do Remo, vitória do meu Vitória. Bragantina. Tem um time que ser torcedor, a pior coisa do mundo que tem. Torcer pro Cruzeiro, torcer pro Bragantino, meu Deus. Enfim, Flávio, para você complementar o seu comentário agora, o Vitória nesse momento então é o 16º com 39 e o Santos vai para esse jogo na zona com 37. Então, a gente sabe que o Neymar, ele tem essa coisa de querer disputar a Copa, ele tá lutando contra essa adversidade física faz tempo, né? E quando o Santos trouxe o Neymar, sabia desses problemas. É óbvio, se o Neymar tivesse pleno, se o Neymar tivesse jogando tudo que ele pode, é evidente que ele não tinha nem para a Arábia, né? Ele estava jogando no ápice da carreira. O Neymar, no auge, não era jogador para futebol brasileiro. Eu falo que o único erro de carreira que eu vi o Neymar cometer foi ter ficado 3 anos aqui no futebol brasileiro. Poderia ter rendido muito mais se tivesse ido embora antes. Mas hoje a situação do Neymar é essa, é uma luta dele para tentar jogar, né? Mas tá muito difícil, e não tem jeito. Quando ele sentir, tem que sair, não tem jeito. O Boné, o cara tá doente. Ele tem problema. É uma doença, né? Ele queria jogar. Mas ele não consegue jogar. Vai fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Mas é dentro do esperado. Mas é um jogo decisivo. Tá, é um jogo decisivo. Tá bom. Vai fazer o quê? Tem jeito. O Palmeiras, se tiver algum jogador com algum problema no final de semana, ou o Flamengo, tá machucado. Não dá, é decisivo. Mas não dá, não tem o que fazer. Não tem jeito. Então, sem Neymar, o Santos enfrenta o Internacional, Bruno Prado. A gente tem aqui, o Kaique Lima me separou os próximos jogos dessas equipes que estão brigando contra o rebaixamento. O Internacional tem o Santos, obviamente, em casa, Vasco fora, São Paulo fora de casa e Bragantino em casa. O Santos e Inter fora agora, né? Amanhã. Sport em casa, Juventude fora, Cruzeiro em casa. Vitória tem o Sport agora vencendo o Sport fora de casa por 2-0, depois Mirassol em Salvador, Bragantino fora de casa e termina o Campeonato Brasileiro contra o São Paulo jogando no Barradão também. Fortaleza, que ainda está nessa briga, a gente estava falando por aqui, 34 pontos, tem o Bragantino fora, o Vitória fora, Corinthians em casa e Botafogo fora, além do jogo contra o Atlético Mineiro que não foi disputado nesse final de semana por conta da final da Sul-Americana. Juventude, com essa derrota para o São Paulo, se complicou um pouco, né? Estaciona nos 33 pontos, com 3 rodadas para o final, mas ainda assim a gente coloca aqui na conta, tem o Bahia em casa, o Santos em casa e depois o Corinthians fora de casa. Pelo que a gente está vendo aqui, e até o Kaique estava me falando aqui no ponto, esse jogo, se o Inter não vencer, pode colocar o Inter numa furada, hein? Porque tem Vasco fora de casa, São Paulo fora de casa, depois Bragantino. O Santos pega 2 times ali da zona, ou seja, vai ser muito decisivo esse confronto entre Santos e Internacional e Santos amanhã, sem o Neymar Júnior. É um jogo muito importante. Se o Inter ganhar, acho que está livre, vai a 43, abre do Santos mesmo, que aí o Santos ficaria na zona de rebaixamento. Se o Santos ganhar, fica muito embolado
E aí começa a ameaçar Ceará e Vasco. São dois times que... 42. 42, eles têm que ficar muito espertos. O Vasco não tem quem mesmo os 3 últimos jogos de São Paulo? A gente falou agora há pouco na transmissão. O Vasco tem e Inter, Mirassol e Atlético Mineiro. Não tá fácil também. Porque o Vasco, ele preocupa porque ele tá despencando. O Vasco hoje perdeu o seu 5º jogo seguido. 5 derrotas do Vasco. E o Ceará preocupa porque a tabela dele é ruim. O Ceará vai pegar os 4 primeiros colocados nas últimas 4 rodadas. Agora o Ceará pega Mirassol, amanhã, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. A tabela do Ceará é essa, os 4 melhores times do campeonato. Então, se o Inter ganhar do Santos, ele alivia a vida também do Ceará e do Vasco, que o Santos distancia. Mas se der Santos, der empate, fica embolado, que o Vitória está ganhando, fica embolado. O Ceará e o Vasco vêm para essa briga. Então, é um jogo muito decisivo. É um jogo o Grêmio eu acho que eu não colocaria nessa conta também, só porque tem o Sport na última rodada. Não, tem 43, mas tem o Sport na última rodada. Olha só, Palmeiras e Fluminense. Esse empate, ele não ajuda ninguém, né? O empate, ele só cria confusão, né? Porque o Inter fica com 41 pontos. Não sai nada, fica um baita rolo. O empate é ruim pros dois. Aí o Santos vai pra 38, fica um baita rolo, né? Não adianta nada. É ganhar ou ganhar, né, Bruno? Sim, tem a vitória para os dois. Uma vitória, para mim, livra o Inter, e o Santos, se ganhar, claro, segue na briga, mas sai da zona de rebaixamento, permanece fora, ganha um respiro. Depois ele tem o Sport na Vila, sexta-feira. Né? Que não perca esse jogo, né? Sim. Porque o Santos, mas o Santos, se você olhar, onde ele se enroscou foi nesse tipo de jogo, jogando em casa. Empatou com o Sport, né? Abriu 2-0 e tomou o empate do lá Sport. No Recife. Tava perdendo de 2. Isso, desculpa. Tava perdendo de 2 e empatou. Com a menos. Mas perdeu pontos pro Sport. O Rincon foi expulso e mesmo assim o Santos empatou. Mas o Santos ele perdeu pro Vitória em casa e empatou com o Fortaleza. Esses 2 jogos em casa complicaram o Santos. Então amanhã é um jogo muito decisivo, um jogo muito importante. É um jogo que vai desenhar a briga do rebaixamento nessas últimas 3 rodadas. O Santos, que nos últimos 7 jogos só venceu o Palmeiras na Vila Belmiro, e se não tivesse ganhado esse jogo também, acho que estaria numa situação ainda pior. 3 empates, Botafogo, Fortaleza e Mirassol, e perdeu 3 também. Vitória, o próprio Palmeiras, mas aí na Arena do Verdão, e também o Flamengo. Tem o seu pior desempenho após 34 rodadas na história dos pontos corridos. Mesmo quando caiu, o desempenho desse ano é pior do que de 2023, quando caiu. Eu falei, quando o Santos ganhou do Vitória, tem aquele tonto no pilhado, eu falei assim, olha, o Santos tá ganhando o jogo errado, velho. Era muito melhor ele ter vencido o Fortaleza, o Palmeiras. Quando ele era melhor ter vencido o Fortaleza e o Vitória, um dos dois, do que ganhar o Palmeiras. Porque ele segurava os times aqui atrás. Ganhar o Palmeiras, ele só ferrou o Palmeiras, ele continuou no bolo. Se ele ganha do Vitória, ele segura o Vitória. O Vitória teria 3 pontos a menos. Não estaria tão colado nele. E ele teria 3 pontos a mais. Esse é o jogo certo pra você ganhar. Você tem ganhado. Quem briga lá embaixo tem que ganhar dos seus concorrentes. Então lá embaixo. O que está aqui em cima, você mais... Claro, somou 3 pontos. Mas você não teve ajuda nenhuma ali. Você não empurrou ninguém para baixo. Só ferrou o Palmeiras. O Santos ganhou do Palmeiras, do Flamengo e do Cruzeiro. Então. No campeonato. Ou seja, e perde empata com Fortaleza, perde do Vitória, perde jogos que ele não podia perder, que são aqueles que estão brigando. Quando ele caiu, ele ganhou do Palmeiras e do Flamengo também, já na reta final. Ele ganhou do Palmeiras em Barueri e do Flamengo em Brasília. E nas últimas 2 rodadas ali, acho que até o Santos já estava meio sendo tirado da briga contra o rebaixamento. Né? Quando ganha do Flamengo, quando consegue uma sequência de bons resultados. Aí perde 3-0 pro Atlético Paranaense. Na penúltima. 3-0 pro Fluminense também. Perdeu pro Fortaleza em casa. E aí depois perde pro Fortaleza em casa. Ou seja, é uma situação muito difícil. E Vamp, entrar num jogo como esse, decisivo, estando na zona, acho que o Santos dá azar nisso também, que o jogo do Vitória é primeiro. Ou seja, essa vitória do Vitória coloca o Santos entrando em campo amanhã na zona de rebaixamento. E é mais difícil. É que o Santos é o seguinte, o Santos também a gente tem que ver, né? Assim como se termina assim, o Vitória ganhando, né? Que dá esse respiro, o Santos também é de convir que tem 2 equipes que ele vai pegar que está na zona de rebaixamento. Se ele continuar ali, junto com ele, que ele tem o Sport, ele tem o Juventude, e na última rodada ele joga com o Cruzeiro em casa. Sim. Então, no caso, se ele... Acho que o Cruzeiro já não querendo mais nada. Se no caso ele perde esse jogo amanhã, ele vai ter que ganhar esses 2 jogos seguidos, que aí eu acho que ele sai. Porque ele tem 37 hoje. Se a gente tá falando que tem 43, tá longe de cair, ele consegue chegar aos 43 sem ganhar do Sport. Esse 43 dá, viu? Não. A gente tá falando aqui que... Não, mas hoje, né? Falta... Hoje, é isso que eu tô falando. Hoje. Daqui a 3 rodadas, não sei se 43 caras não, viu? Tem minhas dúvidas. Ele ainda pode chegar... Se ele não somar ponta amanhã,
ele tem que somar 2 jogos aí, dois clubes que estão na zona de rebaixamento. Ele tem o Sport na Vila. Juventude em E Caxias. Juventude de Caxias, e na última rodada. Caxias, gente. Jogo duro. Se ganhar esse jogo é Esse problema é complicado. o Juventude de Caxias. O Kaique vai colocar na tela aí do nosso Canelado os próximos jogos de cada equipe pra gente também conseguir visualizar. Então a gente tem a tabela do Inter aí com Santos, Vasco, São Paulo e Bragantino. O Santos com Inter, Sport, Juventude e Cruzeiro. O Vitória com Sport, Mirassol, Bragantino e São Paulo. Fortaleza com Bragantino, Vitória, Corinthians e Botafogo. E o Juventude com Bahia, Santos e Corinthians, faltando já 3 rodadas depois da derrota de hoje para a equipe do São Paulo. É uma tabela complicada para todos O Juventude os lados, agora, por exemplo, o Juventude que acabou de perder pro São Paulo. Agora ele tem 2 jogos em casa e ele tem que ganhar esses 2 jogos para... 6 pontos ali no esses 6 pontos. Então, por aí. exemplo, se ganha do Bahia, jogando em casa, já vai com uma outra animação para enfrentar o Santos. E Juventude em Caxias, a gente sabe que nunca é fácil. Ele tem 34 pontos, né? 33. Ele pode 42. Mas, né? ó, o Juventude, a grosso modo, dá pra conseguir qualquer coisa até aqui contra o Corinthians. Oi? Até que dá pra conseguir chegar alguma coisa, vivo. porque depende muito. Alguns deles ali chegar vivo na última rodada, não chegar rebaixado. Jogar vivo. O Corinthians, 3 dias depois da última rodada, vai jogar com o Cruzeiro Copa do Brasil. Então pode ser um não é Corinthians lá já essas coisas. pode ser um Corinthians já poupando Você acha que o também. Depay vai jogar esse jogo? De cara, eu já garanto que já no jogo viaja não vai jogar. Ele não viajou já hoje. É em Itaquera, né? Mas então, Depay não vai jogar o Garro. Não pega o ônibus pra ir. Ele já não vai pra esse jogo de hoje. O Garro e o Depay estão fora, já estão contundidos. Já aviso, atenção, torcedor do Corinthians. No jogo contra o Juventude, na última rodada, o Depay e o Garro sentiram coisas de última hora. Não vão jogar. Não foi pro jogo de hoje. Cruzeiro. O Depay já não vai, né? Já sentiu o problema no joelho e não vai. Mas é uma última rodada em que a vida do Corinthians e do Cruzeiro pode estar resolvida, né? E o Cruzeiro pega o Santos, o Juventude pega o Corinthians. Então já mexe um pouco. É entender também como que vão ser essas próximas rodadas. Tem isso também, né? De como cada adversário, como é que o adversário vai entrar, né? É muito difícil de chegar vivo, porque a última rodada, às vezes, ela é meio maluca, assim. Você começa com. Por exemplo, o rebaixamento do Santos. Que o Bahia faz 4-1 no Atlético Mineiro. E o Fortaleza O Vasco arrebenta ganha com- do Bragantino. E o Fortaleza arrebenta com o Santos. E o Fortaleza arrebenta com o Marinho. Santos. Não teve recentemente um time que tinha 1% de chance de cair, caiu? Aconteceu na Série C agora com o CSA. Foi isso, né? O Na Série CSA. C, assim, tinha que acontecer uma combinação absurda pro CSA cair, e aconteceu, ele caiu. O próprio Santos no rebaixamento foi uma combinação. Era uma combinação. Era. Se o Vasco não tivesse ganhado do Bragantino, o Santos teria permanecido. Hoje o Remo para subir. Também de uma série de combinação. combinação. Sim. Última Pessoal rodada pra assim, cima tudo perder. pode acontecer. Ele ganhar do Goiás. A última rodada, tudo pode acontecer. E aí é nesses momentos que o Santos tem que ganhar pontos. Amanhã vai ter que ganhar ponto. Vai ter que arrancar um pontinho do Internacional. Contra os que estão na zona do rebaixamento, o Sport e o Juventude, vai ter que arrancar ponto. Começar a ganhar de time certo, né? Ganhar de quem tem que ganhar. Exato. Olha, porque pega o Cruzeiro na última rodada, o Vitória, por exemplo, que nesse momento é um dos candidatos diretos, né, os mais diretos, pega o São Paulo. São Paulo, eu não vou entrar no tema, São Paulo entregar, mas o São Paulo é difícil de confiar no São Paulo por si só. Então eu não acho que o Santos deveria confiar no São Paulo também. Ou seja, Esperar que o São Paulo tenha time até lá, que todo jogo perde 2-3. Agora, a gente, Então, a gente é uma mídia mais de São Paulo, uma mídia, a Jovem Pan é uma mídia nacional e internacional, mas ela é mais São Paulo. E a gente tá meio que o adversário do Santos é o Internacional. Vocês lembram como o Internacional começou o ano? Cheio de bravata, contratando, não sei o quê. Terminou bem ano passado. Pois é. PH Sperber falava que era candidato a Pois título. é, e não era um absurdo. Você olhar e falar, Tava jogando bem. Era um time que podia. Olha primeira que rodada, estado ele Roger chegou. Machado. Primeira rodada, o Inter joga com o Flamengo no Maracanã. Foi um jogo muito bom e foi 1-1. Um jogo muito bom. Não quebra a sequência do Grêmio de O Flamengo título, né? é virtual campeão e o Inter tá nessa draga. Quebra aquela sequência de títulos que o Grêmio vinha. Roger O Machado. Inter não ganhava estadual desde 2016. Foi de né, maluco. esse ano. Foi uma queda vertiginosa. Um negócio Passou por um maluco. grupo difícil na Libertadores e classificou em primeiro, que era o Atlético Nacional, Bahia e Nacional do Uruguai. Era um grupo chato, ele passou em primeiro. Aí foi muito mal contra o O que Flamengo. aconteceu, hein? O que será que aconteceu? Desandou muito, né? Mas por quê, né? Teve muita lesão também. Muita lesão. Os atacantes do Inter pararam de render, né? O Valência já não O estava Vargas até legal. foi embora no meio do ano. Foi embora, o Borré já não estava legal também. Mas é impressionante mesmo. É Não, impressionante. assustador, porque o Inter, ele gastou, pelo que a gente sabe, o dinheiro de 20 anos, né? Com aquele negócio de dinheiro da adiantamento. Liga e tal. Já, vamos ganhar tudo agora e a gente recupera. Olha onde ele tá.